Olá! Todos nós sabemos a importância da energia na vida dos seres humanos. Baseado nisso, traremos aqui algumas importantes mudanças da energia e sua utilização. Primeiramente, é preciso dizer que havia outras formas de energia antes do nosso ponto inicial, mas para manter uma linha lógica e considerando o impacto da primeira revolução industrial, a utilização de fonte de energia a vapor será considerado o nosso ponto de partida. Em meio a um contexto de mudança do sistema feudal para o sistema capitalista de produção, começa a surgir o capitalismo industrial como principal fonte econômica ao invés do clássico feudalismo agrário. Vamos voltar um pouco no tempo, para 1760, e entender como funcionava essa nova forma de energia a partir da visão de um trabalhador daquela fábrica. Vamos chamá-lo de Steve. O proletário tinha a obrigação de controlar as máquinas a vapor, que seriam muito usadas para intensificar a produção, sobretudo na indústria têxtil, com máquinas semelhantes a essa. Steve está controlando uma máquina a qual não cria energia, mas sim usa o vapor para transformar a energia quente que é liberada pela queima de combustível, ou seja, ocorre a transformação da energia térmica em energia mecânica. A força do vapor é a base para o funcionamento das máquinas a vapor. Com a queima do carvão, o calor produzido era utilizado para ferver a água contida em uma caldeira. O vapor produzido entrava em um cilindro parecido com um do automóvel, produzindo movimento que, por sua vez, era transmitido a uma roda que tinha a função de mover as coisas, e assim a produção era guiada. Muito bem, agora passaremos a uma nova forma de energia. Vamos ver o que vem por aí. Dando um salto para o futuro, vamos para o ano de 1910. Steve, agora um morador de Nova York, acorda às 5 da manhã com o toque de seu despertador mecânico e começa a se arrumar para o trabalho. Na cozinha de sua casa, iluminada por uma lâmpada elétrica, a sua esposa prepara um par de torradas no mais novo modelo de torradeira da General Electric, a D12. Já bem alimentado, ele se despede da família e segue para a frente da sua casa, onde seu Ford modelo T abastecido com gasolina Esso está estacionado e pronto para transportá-lo ao seu emprego na Standard Oil of New York, uma gigante petrolífera da época que hoje em dia viraria a ExxonMobil. Ter um carro não era comum para o trabalhador americano, porém o crescimento exorbitante devido ao boom de petróleo do Texas permitia às gigantes empresas petrolíferas pagar altos salários a seus gerentes. Nos anos seguintes, o barateamento dos carros aumentaria muito a demanda por combustível, o que trouxe uma grande alta de preços e impulsionou ainda mais o lucro das petrolíferas. No caminho até o seu escritório, as ruas são iluminadas por lâmpadas elétricas abastecidas por enormes geradores de energia a vapor situados a quilômetros de distância da cidade, porém conectados aos postes numa fração de segundo por extensas linhas de transmissão de energia. A energia já estava presente em praticamente todos os aspectos da vida dos nova-iorquinos, resultado de uma série de inovações tecnológicas nas décadas anteriores. Sempre muito introspectivo, Steve se pergunta como a humanidade poderia avançar ainda mais do que aquilo que parecia, em seus olhos, um milagre da engenhosidade humana. Mal sabia ele que a crescente preocupação da humanidade com os danos ambientais da indústria petrolífera e as terríveis crises do petróleo que abalavam a economia mundial impulsionariam a busca por novas formas de se obter energia a partir dos recursos da terra. As demandas cada vez maiores por energia, as crises relacionadas a esse mercado e os impactos ambientais desencadearam a busca por novas fontes de energia. Com isso, próximo à terceira revolução industrial, nosso personagem Steve acabou sendo demitido da empresa refinadora de petróleo em que trabalhava por conta da crise da década de 70. Depois de algum tempo, foi contratado para trabalhar na primeira usina de energia nuclear dos Estados Unidos, e assim voltou à sua rotina. Acordava às 5 da manhã com o despertador de seu rádio-relógio, comia seus waffles e ia para o trabalho dirigindo seu Ford Corcel. Foi neste período em que as fontes de energia nuclear e renováveis ganharam maior destaque. As usinas nucleares produzem energia limpa, conseguem atender grandes demandas e possuem um baixo custo de matéria-prima. Entretanto, geram grandes impactos ambientais com o aquecimento da água do mar e a contaminação que pode ocorrer por meio dos rejeitos da produção, vazamentos ou acidentes. Já a energia eólica, criada na década de 70 como reflexo da crise do petróleo, diminuiu a dependência aos combustíveis fósseis, reduziu a emissão de CO2 e gerou muitos empregos. Contudo, possui como pontos negativos a poluição visual e sonora, o impacto ambiental sofrido pela fauna e as variações da velocidade do vento ao longo do ano, que interferem na geração de energia. Junto a isso, temos a energia solar, que começou a ser explorada nessa época.
Essa fonte possui baixos impactos ambientais, mas tem como gargalo seu alto custo de aquisição e a impossibilidade de produzir energia à noite. O massivo crescimento populacional fez com que a humanidade somente pudesse buscar atender energeticamente a todos através de uma busca incansável pela eficiência operacional. A campanha energética global não podia crescer proporcionalmente à demanda às custas de uma campanha ainda mais predatória ao planeta. Então surgem, em um momento extremamente oportuno, uma vasta gama de tecnologias que contribuem para a segurança e principalmente eficiência das etapas de produção e distribuição de energia ao redor do mundo. A interface entre algoritmos e máquinas proporcionada pela quarta revolução industrial não somente auxilia a humanidade a resolver problemas antes considerados utópicos, mas também a aprimorar a eficiência de toda a infraestrutura já existente. O ano é 2030. Após ter sido programada por um comando de voz para despertar meia hora mais tarde, a Smart House de Steve o acorda pontualmente às 5h30. As cortinas são abertas automaticamente para permitir a entrada de iluminação natural. Então, o café da manhã de Steve começa a ser preparado de acordo com suas configurações preferidas enquanto ele vai para o seu banho. Steve ocupa um cargo na alta liderança de uma empresa global de energia. Ele programa suas ações diárias minuciosamente visando alta performance no trabalho, pois tem plena consciência que mesmo com a grande quantidade de facilidades contemporâneas, ele ainda deve desempenhar muito bem as funções de seu cargo, pois as decisões críticas de negócio, mesmo que orientada por uma série de precisos dados e previsões de sistemas inteligentes, necessitam ser tomadas por ele. Ele é um profissional altamente competente e dedicado, dono de um enorme conhecimento técnico adquirido em anos de estudos em plataformas digitais. Steve tem como característica pessoal uma particular afinidade por inovação. No início, ele foi um dos precursores da implementação de tecnologias como o sistema de transmissão HVDC, sigla em inglês para High Voltage Direct Current, desenvolvido para a transmissão mais eficiente da energia gerada em parques eólicos offshore, substituindo a tecnologia de transmissão em corrente alternada utilizada por décadas ao redor do mundo. Graças a ideias como essa, desde o ano de 2020, em algumas localidades do mundo, modalidades energéticas de baixo impacto ambiental como eólica e solar têm benchmark de preço mais baixos que modalidades tradicionalmente baratas e amplamente difundidas, como carvão mineral. Diferentemente dos sistemas energéticos de décadas anteriores, o fornecimento de energia mundial agora possui uma malha amplamente integrada, rica em modalidades de baixo impacto ambiental, que atualmente são economicamente mais viáveis do que as antigas fontes tradicionais. O atual gerenciamento dos ativos de empresas de energia é muito mais eficiente, graças a sistemas de inteligência artificial amplamente difundidos e digital twins integrados dos componentes geradores e malhas de transmissão de energia, o que permite otimizações constantes de todos os ativos do setor, além de um conjunto de previsões e insights que permitem um gerenciamento holístico e preditivo. Dentro de discussões com stakeholders de sua empresa e demais lideranças da companhia, ele sempre aponta para estratégias de melhoria e eficiência energética como as melhores alternativas para lucratividade e melhor posicionamento da empresa em rankings que se consideram os principais indicadores de valor de uma marca nos últimos anos, como o índice Dow Jones de sustentabilidade. Steve está sempre antenado às novidades tecnológicas para fim de aprimoramento e eficiência e sempre é favorável à sua implementação. Durante um período em que foi supervisor de planta de uma estação termoelétrica a gás de sua companhia, Steve projetou a instalação de sistemas de variação de velocidade dos motores a gás. Devido ao sucesso do programa, Steve é considerado um especialista renomado no assunto em toda a companhia. A maioria das empresas de energia já atingem o Net Zero Carbon Footprint, ou seja, utilizam de estratégias técnicas para que as emissões de carbono em suas atividades e geradas por seus produtos sejam inferiores às suas taxas de captura. As empresas que ainda não atingem essa marca estão em processo de alteração de seu portfólio para atingi-la até em 2050.
Isso se deve ao sucesso dos planos estratégicos do Acordo de Paris, firmado em 2015, e às diretrizes da Agenda de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, estabelecida no mesmo ano. Ambos os acordos estipularam metas para que a matriz energética global migrasse de um sistema de alto impacto para o atual sistema de baixíssimo impacto ambiental. Após se deliciar com seus alimentos de origem orgânica preferidos, Steve parte para o trabalho em um veículo autônomo. No caminho para o trabalho, durante sua leitura matinal, Steve observa o lindo dia de sol e abre a janela do veículo para respirar um pouco de ar fresco. Lembrou que a qualidade do ar respirado em sua juventude não era tão boa quanto aquele, visto que em décadas passadas o nível de emissões atmosféricas permitidas em legislação eram muito menos rigorosos que os atuais, e somente o setor de energia no qual Steve trabalha, a quantidade de emissões atmosféricas só parou de crescer no ano de 2019 e reduziu ano após ano desde então. Steve refletiu sobre como a matriz energética do seu presente é mais limpa que a do passado, graças a inovações tecnológicas e medidas regulatórias eficazes das décadas passadas que aumentaram a competitividade de fontes de baixo impacto. Steve desembarca do veículo em direção a iniciar mais um dia de trabalho, pensativo sobre como as tecnologias de energia vão evoluir ainda mais no futuro. Para nós, o futuro ainda é incerto. Não podemos ter certeza de qual fonte de energia será prevalecente. Sabemos que a humanidade quer cada vez mais se afastar de combustíveis fósseis. Vamos imaginar como seria a vida de uma pessoa daqui a 100 anos. Steve acorda de seu sono induzido em sua espaçonave Tesla X, se aproximando da colônia Musk 3, em Marte. Ele se prepara para chegar ao planeta vermelho em terraformação e faz verificações finais para seu pouso. Seu gerador nuclear pessoal está funcionando muito bem. Suas placas solares estão com eficiência próxima ao ideal e seus sistemas de navegação parecem estar em ordem. Steve é engenheiro responsável pelo setor de geração de energia eólica em Marte. Enquanto as micro-usinas nucleares ainda não estão em funcionamento, a energia é completamente e exclusivamente eólica e solar, sem contar com os microreatores pessoais de cada trabalhador no planeta, utilizados para energizar os aparelhos pessoais de cada um. Há alguns minutos do pouso, Steve manda um holograma para avisar sua família que ele chegou bem em Marte e que logo estará de volta. Será que 100 anos é muito ou pouco tempo para que essas ideias se tornem realidade? Ou, pelo menos, nos aproximarmos delas? Enquanto isso não acontece, nós engenheiros podemos ajudar a humanidade a caminhar para o futuro nesta direção.